A Federação Galáctica dos Mundos, não de luz, porque isso não existe, não é algo espiritual, é uma organização militar. Programa Mistério, desta vez vamos explorar o mundo digital. Querida Helena Danan, estou feliz por podermos nos reencontrar. Fazia quase um ano que não conversávamos. Falamos mais do que um movimento, eu acho, né? Uma verdadeira jornada espiritual em torno do que chamamos de galácticos. Eu queria apenas, para aqueles que não nos acompanharam ou que talvez não tenham ouvido falar desse movimento e de você em particular, revisitar essa narrativa iniciática. E principalmente quais foram os pontos que te permitiram em algum momento incorporar o espírito galáctico, Shahalena, em poucas palavras. Obrigada, Eric. É muito lisonjeiro tudo isso. Como minha história começou, fui abduzida por Greys, pequenos Greys extraterrestres. Quando eu era pequena, tinha 9 anos, e no processo da minha abdução, fui salva por extraterrestres humanos, a Federação Galáctica dos Mundos, e eles me acompanharam por toda a minha vida, então sempre tive contatos durante toda a minha vida física. Por teletransporte, ou eu era teletransportada para a nave deles, ou eles se teletransportavam para minha casa. E sempre foram contatos assim. Também tenho um implante que me permite comunicar. É como um walkie-talkie, se posso descrever assim. Funciona por conectividade quântica. Então não pode ser hackeado. Não é uma transferência linear de dados, é uma teletransporte de informações. Então funciona assim. E fiquei em silêncio até 2018, quando recebi uma nova visita, porque eles não me visitavam há vários anos, quando eu estava na Irlanda. Foi na noite do evento Shannon Incident na ufologia irlandesa, já que moro na Irlanda. E eles me levaram novamente a bordo de sua nave. Eles me disseram naquele momento que a humanidade estava pronta para ouvir minha história, meu testemunho. E eu deveria começar. Pronto. Então foi o que eu fiz. Abri um canal no YouTube e comecei a contar minha história muito assustada, porque, bem, eu não sabia muito. Durante toda a minha vida fui rotulada como um pouco louca, porque falava, tinha contatos com extraterrestres. E então eu me lancei. De fato, a humanidade estava pronta. As pessoas estavam despertando para essa dimensão de consciência que era aceitar que existem outras civilizações no universo, que não estamos sozinhos. E então meu testemunho foi muito bem recebido. Escrevi um livro, O Dom das Estrelas, que conta Minha história. Justamente ela está aqui, aproveito para interromper um instante, porque afinal vemos bem uma matriz desde a infância. Podemos falar mais de uma jornada iniciática do que de uma ferida, de certa forma, pois não só isso pode ter mudado a vida aqui em termos de baixa frequência e terrestres, mas em todo caso isso te elevou em termos de frequência, vamos dizer, porque vemos bem que nós, terráqueos básicos, temos essa problemática talvez de entender que podemos viver em diferentes níveis do invisível, que o invisível é certamente, poderíamos dizer o quê? Uma frequência, uma vibração, uma energia. É isso que permite, afinal, manter o vínculo, manter a conexão com outros mundos. Na verdade, a realidade não é o que sempre nos colocaram na cabeça. Você sabe, a realidade é feita de vibrações, de frequências. A matriz dessa realidade. E há graus de vibração que chamamos de densidades, que é uma vibração, uma taxa vibratória da matéria, de diferentes níveis, de diferentes oitavas. Então, para dizer iniciática, sim, porque pessoalmente comecei uma jornada de redescoberta de quem eu sou. Lembrei-me com um trabalho de transformação de quem sou como alma, pessoa que se reencarna de vida em vida. Então parti para a redescoberta de mim mesma. E as pessoas puderam acompanhar por todos os meus vídeos no YouTube minha transformação, minhas dúvidas, meus encantamentos, meus medos. E as pessoas realmente se associaram a isso, se identificaram. E isso realmente pôde inspirar. Inspirei tantas pessoas. Foi realmente inesperado.
contando minha história e compartilhando meu testemunho de transformação, de retorno às origens e de descoberta, de redescoberta do universo. O que é o universo? O que é a criação? Do que é feita a trama da criação? O tempo, né? O espaço, a gravidade, a consciência, tudo isso compartilho à medida que redescubro. E é fabuloso. Estou muito, muito feliz por poder inspirar muitas pessoas a fazerem suas próprias pesquisas e a Descobrir tudo. Podemos dizer então, com muitas aspas e talvez incertezas não é um grande problema, mas que a alma é justamente o elevador, o módulo que permite ir em direção ao que poderíamos chamar de espírito, as energias em diferentes níveis? Podemos considerar, independentemente do ego que permanece bem ancorado em nós, mas que a alma nos permite justamente navegar e ir talvez mais longe, se é que podemos aqui embaixo, em todo caso, ser propostos para essas viagens. É isso que faz a distinção entre aqueles que infelizmente não têm conexão e, como você, tiveram a oportunidade de poder dialogar, trocar com outras entidades. outros mundos. Então, é uma pergunta muito, muito boa. Para começar, o termo viagem engloba muitas coisas. Então, eu me diferencio totalmente de tudo que é New Age, ou seja, viagem astral, projeção de consciência, tudo isso, as lendas que afirmam que vão encontrar extraterrestres por viagem astral. Eles estão completamente enganados, pois os extraterrestres são seres biológicos, encarnados, sólidos. Em viagem astral, somos um espírito. O que encontramos? Espíritos. Se você viajar em astral para visitar seu vizinho, ele não vai te ver. É complicado, de qualquer forma não se consegue. A Federação Galáctica é isso, são pessoas encarnadas, são pessoas reais. Então já tem isso. Todo mundo quer se comunicar com extraterrestres. Só há duas maneiras de fazer isso. A primeira é a tecnologia. Se não temos a tecnologia, não podemos nos comunicar com eles. Em segundo lugar, há pessoas neste planeta que estão encarnadas como eu estou. Eles se chamam de Starseeds, nós os chamamos de enviados. São pessoas que escolheram se encarnar, mas que não são da matriz da Terra, que são de uma matriz de outros planetas. Então, são extraterrestres que escolhem se encarnar em corpos terrestres para uma experiência, para ajudar no despertar do planeta por diferentes razões. E essas pessoas que não são daqui já são extraterrestres. E em meditação, ao se reconectar à sua própria frequência interior, podem se reconectar à frequência de sua família de almas, de seu grupo de almas. Então, todos nós temos famílias de almas, seja da Terra ou de outras terras. São pessoas, almas que nos acompanham de encarnação em encarnação. E criamos laços quânticos com essas pessoas. E então, para aqueles que não são daqui, eles podem se conectar a esse grupo de almas. E então, por meditação. E como isso funciona, né? Ou seja, vamos reconectar a frequência à nossa alma, nosso ser, e essa frequência nos colocará em conexão quântica, então, como eu disse, com esses seres. E podemos trocar informações nesse momento. Mas se comunicar com extraterrestres com quem não estamos ligados, isso é impossível se não tivermos a Tecnologia adequada. Sim, Helene, eu diria elevações vibratórias. É isso que pode explicar, segundo você, essas ideias, porque você mencionou os pequenos cinzas. Vemos claramente que assim que começamos a nos interessar por essas famílias ou grupos, há uma nomenclatura nomeada com cinzas, reptilianos, grandes loiros. Temos a sensação de que há realmente muita gente, em todo caso, povoando o universo, o que nos alegra, obviamente. No entanto, essas famílias não são todas, como você mencionou, aliadas, não há apenas amigos, em todo caso ao nosso redor, um pouco como aqui. Aliás, o mundo é cruel. entre aspas. Sim, então há de tudo no universo. A diversidade é infinita. Você menciona os cinzas e Os reptilianos. Porque na linguagem são os mais conhecidos, vamos. dizer. Pronto, os mais conhecidos. Então, a comunicação com os extraterrestres, que é feita ou pela tecnologia, quando temos a tecnologia, ou por meditação ao nosso grupo de almas. Se seguimos esses dois princípios, não há perigo, porque nosso grupo de almas, eles são como nós, se somos Starseeds. Então, não são pessoas perigosas, pronto.
Mas depois, se começarmos a tentar fazer canalização, o que antes chamávamos de espiritismo, é muito perigoso. O que vamos conectar primeiro? A base astral, os demoníacos, seres realmente maliciosos que vão tentar desempenhar papéis. Porque uma vez que estão na sua cabeça, eles desempenham um papel, eles encarnam a pessoa que... Você quer, podemos dizer, energias em vez de... Seres? Seres não, seres são entidades. Entidades vivas, perigosas. Não se deve fazer canalização porque isso abre para tudo e qualquer coisa. É abrir uma janela para o mundo do invisível e não sabemos com o que vamos nos deparar. Há muitas pessoas que fazem isso. Elas pensam que estão se comunicando com o extraterrestre. Não, estão se comunicando com o baixo astral. É preciso ter muito cuidado. Se você quer se comunicar com o extraterrestre, você precisa ter ou a tecnologia. Você mesmo ser um encarnado aqui, ter uma família de almas em outro lugar. É só isso. Depois os cinzas no universo, na criação, no multiverso. Há todos os tipos de cinzas, há tudo que funciona em colmeia. Então eles é má notícia. E há aqueles que têm consciência individualizada. Nos cinzas há vários, há os insetoides e os reptiloides, esses geralmente funcionam em colmeia. E há os humanoides cinzas, como os emissores de Tossetti, que fazem parte da federação e que são grandes cinzas com um nariz. São os únicos cinzas que vemos com rostos humanos. Esses são benéficos. Mas então, os cinzas benéficos foram solicitados a não interagir com a Terra, já que a Terra estava, como dizer, invadida por cinzas regressivos e, portanto, para não causar confusão. Então já é preciso não. Há pessoas que estão completamente infiltradas e são marionetes dessas forças negativas, desses cinzas negativos. Preciso citar o nome de Bashar, porque há muitas pessoas que são enganadas. É um exemplo perfeito de pessoas que fazem canalização e que pedem às pessoas para dar boas-vindas aos cinzas. Sempre há essa mentira que foi usada pelos cinzas regressivos do grupo Orion e Zeta Reticuli, desde que fizeram contato com a Terra. Eles fazem isso em todos os planetas. Nós somos vocês do futuro e precisamos de um pouco de abdução para reconectar nossos genes. Ah, mas sim, é daí que vem. É preciso saber que quando lidamos com essas pessoas, lidamos com uma inteligência superior que pensa mais rápido, mais inteligentemente. E as inteligências de colmeia, olhem os insetos, pensam assim. Não há processo de desenvolvimento, é tac, 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 você não tem chance. E são mestres em decepção. Agora, eles foram embora, não estão mais na Terra, não há mais perigo. Eles foram expulsos do sistema solar. Então, na verdade, é melhor parar de falar sobre isso. E os reptilianos é a mesma coisa. Os reptilianos é mais raro que estejam em sistema de colmeia. Os reptilianos, né, são mais consciências individuais normalmente. E há de tudo. Existem culturas reptilianas que são magníficas, que são espirituais. Mas há outras, como o Império Sicard, que são verdadeiros canalhas. Então é preciso ter muito cuidado. Justamente, Helena, uma forma de intriga com o que você chama de Federação Galáctica dos Mundos, para colocar aspas nas minhas palavras, se por acaso elas não fossem muito corretas. Estamos falando de quê? De governo, de aliança, de estrutura espiritual, ou talvez os três ao mesmo tempo? Como podemos honestamente, sendo basicamente humanos, tentar pelo menos colocar palavras para que faça sentido pelo menos para pessoas como você que são?